No ano de 210 antes de Cristo, o homem que havia unificado a China estava morto. Qin Shi Huang, o primeiro imperador, o conquistador dos 7 reinos, o fundador do maior império que o Oriente já conhecera, passará a vida acreditando que construiria uma dinastia eterna. Mas bastaram poucos anos para que tudo começasse a ruir. Seu sucessor, Qin Shi, jamais conseguiu ocupar o lugar do pai. Sem experiência, sem autoridade e facilmente manipulado pelos homens que controlavam a corte, o verdadeiro poder passou para as mãos do eunuco Zhao Gao, ambicioso, calculista e disposto a eliminar qualquer pessoa que ameaçasse sua influência. Foi ele quem consolidou a fraude que levou Qin Shi ao trono, e seria ele quem mergulharia o império em uma crise ainda maior. Os ministros passaram a desconfiar uns dos outros. Generais eram executados por suspeitas de traição. Funcionários honestos eram afastados. Enquanto isso, as pesadas leis herdadas da dinastia Qin continuavam em vigor. Os impostos permaneciam sufocando os camponeses. Milhares de trabalhadores ainda eram obrigados a construir estradas, fortalezas e obras públicas. Quem se atrasasse, mesmo por motivos alheios à própria vontade, poderia ser condenado à morte. O medo substituíra a esperança. A população que antes admirava a força do império, agora começava a enxergá-lo como um peso impossível de suportar. Foi então que uma simples tempestade mudou o rumo da história. No ano de 209 a.C., 2 oficiais do exército, Shen Zheng e Wu Guan, receberam a missão de conduzir centenas de soldados até a fronteira norte. Mas fortes chuvas bloquearam o caminho. Eles sabiam exatamente o que aconteceria. Segundo as rígidas leis da dinastia Qin, atrasar-se para uma missão militar era um crime punido com a morte, mesmo que o atraso fosse causado pela própria natureza. Diante dessa realidade, os dois tomaram uma decisão desesperada. Se seriam executados de qualquer maneira, preferiam morrer lutando. Ali nascia a primeira grande rebelião contra o Império Qin. Embora Shen Zheng e Wu Guan acabassem derrotados pouco tempo depois, sua revolta produziu um efeito impossível de conter. A notícia espalhou-se rapidamente por toda a China. Camponeses pegaram em armas. Antigos nobres enxergaram uma oportunidade de recuperar seus territórios. Generais começaram a abandonar o governo imperial. O que havia começado como uma pequena revolta transformou-se em um incêndio que consumiria toda a dinastia. Em poucas semanas, novos líderes surgiam em diferentes regiões, cada um reunindo seguidores, cada um sonhando em derrubar Qin. Entre todos eles, havia um homem que parecia extremamente improvável. Ele não vinha de uma família poderosa. Nunca receberá treinamento como grande comandante. Não possuía riquezas, nem um nome conhecido. Era apenas um pequeno funcionário responsável por escoltar prisioneiros. Seu nome era Liu Beng. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele homem simples estava prestes a mudar para sempre a história da China. Muito antes de vestir roupas imperiais, muito antes de comandar exércitos, muito antes de mudar a história da China, Liu Beng era apenas mais um homem comum. Nasceu por volta do ano 256 a.C., na região de Pei, durante os últimos anos do período dos estados combatentes. Sua família era de origem camponesa. Não pertencia à nobreza. Não descendia de antigos reis. Nem possuía grandes riquezas. Desde cedo,
Conheceu a vida dura do interior da China, o trabalho nos campos, as dificuldades das colheitas, os pesados impostos cobrados pelos governantes. Era um mundo muito diferente dos luxuosos palácios da capital. Mas Liu Beng também era diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Os relatos antigos o descrevem como alguém extremamente carismático. Gostava de conversar, fazia amizades com facilidade, ria alto, apreciava vinho e passava muito mais tempo cercado de pessoas do que trabalhando na lavoura. Seu próprio pai costumava repreendê-lo. Acreditava que o filho jamais alcançaria algo importante, enquanto outros jovens dedicavam todas as energias ao trabalho. Liu Beng parecia despreocupado. Alguns o consideravam preguiçoso. Outros diziam que vivia sonhando acordado. Ninguém imaginava que aquele homem descontraído escondia uma habilidade rara. Ele sabia conquistar pessoas. Mais tarde, essa qualidade valeria mais do que qualquer espada. Com o tempo, Liu Beng conseguiu um pequeno cargo no governo local. Sua função era relativamente simples. Supervisionava grupos de trabalhadores, acompanhava deslocamentos e, em algumas ocasiões, escoltava prisioneiros destinados às obras públicas do império. Era uma posição modesta, muito distante das grandes decisões da corte, mas permitia que conhecesse de perto o funcionamento da administração Qin. E foi justamente durante uma dessas missões que sua vida mudou completamente. Liu Beng conduzia um grupo de condenados para trabalhar em uma grande obra imperial. Durante o trajeto, alguns prisioneiros conseguiram escapar. Segundo as leis da dinastia Qin, o responsável pela escolta responderia com a própria vida. Liu Beng compreendeu imediatamente sua situação. Se retornasse, seria executado. Não importava que tivesse feito todo o possível para cumprir sua missão. A lei não fazia distinções. Era exatamente o mesmo dilema enfrentado pouco antes por Shen Zeng e Wu Guan. Pela segunda vez, as leis extremamente rígidas da dinastia que empurravam homens comuns para a rebelião. Diante daquela escolha, Liu Beng tomou uma decisão inesperada. Em vez de perseguir os fugitivos, libertou todos os prisioneiros restantes, olhou para eles e disse que estavam livres. Alguns desapareceram imediatamente pelas montanhas, mas outros permaneceram ao seu lado. Sabiam que também seriam caçados. Se precisavam fugir, preferiam fazê-lo ao lado daquele homem que acabará de salvar suas vidas. Sem perceber, Liu Beng havia formado seu primeiro grupo de seguidores. Não eram soldados profissionais, nem guerreiros famosos. Eram homens comuns, camponeses, fugitivos, trabalhadores, pessoas que já não tinham mais nada a perder. Foi assim, quase por acaso, que nasceu o pequeno grupo que, anos mais tarde, derrubaria um império. Mas enquanto Liu Beng reunia companheiros entre homens simples, outro líder surgia em uma região diferente da China. Ao contrário dele, era descendente de uma família nobre, treinado para a guerra desde criança, temido por sua força, respeitado por todos os comandantes. Seu nome era Xiang Yu, e o destino dos dois homens estava prestes a se cruzar, enquanto Liu Beng reunia homens comuns. Outro líder começava a ganhar fama por toda a China. Seu nome era Xiang Yu. Se Liu Beng representava a simplicidade, Xiang Yu representava exatamente o oposto. Nasceu em uma família de antigos generais do reino de Shu. Desde criança,
Foi educado para a guerra. Aprendeu a montar, a manejar espadas, a comandar soldados, enquanto Liu Bang crescia entre camponeses. Xian Yu crescia ouvindo histórias de grandes batalhas. Os antigos cronistas descrevem um homem de presença impressionante, alto, fisicamente muito forte, capaz de levantar armas que poucos conseguiam sequer mover. Mas sua maior qualidade não era a força, era a sua coragem. Xian Yu liderava sempre da linha de frente. Não ordenava ataques à distância. Era o primeiro a avançar e o último a recuar. Essa postura fazia com que seus soldados o admirassem profundamente. Quando as revoltas contra Qin começaram, Xian Yu rapidamente tornou-se um dos comandantes mais importantes. Seu primeiro grande feito aconteceu na Batalha de Julu. Naquele momento, um enorme exército da dinastia Qin cercava forças rebeldes. Diversos comandantes hesitavam. Temiam enfrentar o poderoso exército imperial. Xian Yu fez exatamente o contrário. Ao atravessar um rio com seus homens, ordenou que todos os barcos fossem destruídos. Depois, mandou quebrar as panelas usadas para cozinhar. Cada soldado recebeu provisões para apenas 3 dias. A mensagem era clara. Não existiria retirada. Ou venceriam, ou morreriam, sem qualquer possibilidade de fuga. Os soldados lutaram com uma determinação extraordinária, contra todas as expectativas. O gigantesco exército de Qin foi derrotado. A notícia espalhou-se rapidamente. Xian Yu transformou-se no maior herói das rebeliões. Diversos exércitos passaram a reconhecer sua liderança. Até mesmo comandantes rivais demonstravam respeito por sua habilidade militar. Mas havia uma diferença importante entre Xian Yu e Liu Bang. Xian Yu acreditava que a força resolvia praticamente tudo. Liu Bang preferia conquistar aliados, ouvir conselhos, negociar quando necessário. Os dois homens desejavam derrotar Qin, mas enxergavam o poder de maneiras completamente diferentes. Essa diferença apareceria pouco tempo depois, quando ambos receberam a mesma oportunidade. O governo Qin estava desmoronando. A capital imperial encontrava-se praticamente desprotegida. Quem chegasse primeiro poderia decidir o futuro da China. Xian Yu possuía o maior exército, os melhores guerreiros e toda a fama conquistada em batalha. Liu Bang possuía muito menos soldados, muito menos recursos e nenhuma grande vitória comparável. Tudo indicava que Xian Yu chegaria primeiro, mas a história, mais uma vez, tomaria um rumo inesperado. No ano de 207 a.C., o império criado por Qin Shi Huang estava desmoronando. As revoltas multiplicavam-se. Os exércitos imperiais já não conseguiam conter os rebeldes. A antiga capital, Xianyang, tornará-se o grande objetivo de todos. Quem chegasse primeiro poderia decidir o futuro da China. Naquele momento, quase todos acreditavam que Xian Yu seria o vencedor. Seu exército era muito maior. Suas vitórias eram incontestáveis. Seu nome espalhava medo entre os soldados de Qin. Mas, enquanto Xian Yu enfrentava batalhas difíceis pelo caminho, Liu Bang tomou outra decisão. Em vez de procurar os confrontos mais sangrentos, avançou rapidamente por rotas menos protegidas. Negociou rendições. Aceitou a rendição de cidades. Evitou combates desnecessários. Seu objetivo não era provar que era o melhor guerreiro. Era chegar primeiro. E conseguiu.
Quando Liu Beng aproximou-se de Xiannian, o último governante da dinastia, Qin compreendeu que não havia mais esperança. Pela primeira vez desde a unificação da China, um imperador rendia-se diante de um inimigo. Assim, a dinastia Qin chegava oficialmente ao fim. Mas o comportamento de Liu Beng surpreendeu a todos. Muitos esperavam saques, execuções, destruição. Era o que normalmente acontecia quando uma capital era conquistada. Entretanto, Liu Beng proibiu seus soldados de saquearem a cidade. Os depósitos imperiais permaneceram protegidos. Os palácios não foram incendiados. A população foi preservada. Também ordenou que as rígidas leis da dinastia Qin fossem suspensas. Em seu lugar, prometeu regras muito mais simples. Os habitantes de Xiannian ficaram impressionados. Pela primeira vez em muitos anos, sentiam que alguém governava pensando também no povo. Essa atitude aumentou enormemente a popularidade de Liu Beng. Mas ela também despertou a ira do homem mais poderoso da rebelião. Quando Xian Yu finalmente chegou, descobriu que outro comandante já havia ocupado a capital. Para ele, aquilo era uma afronta. Afinal, era considerado o grande líder da guerra contra Qin. Possuía o maior exército e acreditava que todas as honras lhe pertenciam. A tensão entre os dois homens cresceu imediatamente. Conselheiros de Xian Yu passaram a exigir uma solução definitiva. Alguns sugeriam algo simples: eliminar Liu Beng, antes que se tornasse uma ameaça maior. Foi nesse clima de desconfiança que ocorreu um dos encontros mais famosos da história chinesa, um banquete que poderia terminar em aliança ou em assassinato. Hoje, ele é conhecido como o Banquete de Oldman. Foi ali que o destino da China quase mudou para sempre. Após a queda da dinastia Qin, a China finalmente estava livre, mas a paz duraria muito pouco. Embora lutassem pelo mesmo objetivo, Liu Beng e Xian Yu nunca confiaram um no outro. Agora, sem um inimigo em comum, o confronto entre os dois parecia inevitável. Xian Yu marchava com um exército gigantesco. Segundo antigos registros, suas forças superavam em muito as de Liu Beng. Nenhum comandante acreditava que Liu Beng pudesse vencê-lo em campo aberto. Foi então que surgiu um convite. Xian Yu chamou Liu Beng para um banquete. Oficialmente, seria apenas uma reunião entre aliados, uma oportunidade para celebrar a vitória sobre Qin. Mas, nos bastidores, a situação era muito diferente. Conselheiros próximos a Xian Yu insistiam em uma única ideia: Liu Beng precisava morrer. Ali, naquele encontro, antes que se tornasse poderoso demais. Liu Beng compreendia perfeitamente o perigo. Mesmo assim, decidiu comparecer. Recusar o convite significaria declarar guerra imediatamente. Aceitá-lo era colocar a própria vida nas mãos do rival. Durante o banquete, o clima era tenso. Os dois líderes conversavam cordialmente, mas cada palavra escondia desconfiança. Em determinado momento, um dos aliados de Xian Yu sugeriu uma apresentação de dança com espadas. Era uma tradição conhecida, mas, naquele dia, a dança escondia um objetivo. Enquanto executava os movimentos, o dançarino aproximava-se lentamente de Liu Beng, esperando a oportunidade perfeita para matá-lo. Percebendo o que acontecia, outro comandante, também aliado de Xian Yu, entrou na dança, mas sua intenção era diferente.
Passou a bloquear discretamente os golpes, impedindo que a emboscada acontecesse. Durante vários minutos, as espadas cruzaram-se diante dos convidados, enquanto Liu Beng permanecia sentado, sabendo que sua vida dependia de cada movimento daqueles homens. A situação tornou-se insustentável. Foi então que um dos seguidores de Liu Beng encontrou uma desculpa para retirá-lo da tenda. Assim que saiu, montou rapidamente em seu cavalo e fugiu. Quando Xian Yu percebeu, já era tarde. Liu Beng escapara. Aquele momento mudaria completamente a história da China, porque Xian Yu tivera a oportunidade de eliminar seu principal rival e deixou que ela escapasse. Mais tarde, muitos de seus próprios aliados afirmariam que aquele foi seu maior erro. Liu Beng jamais esqueceria o que havia acontecido. Agora sabia que a convivência entre os dois era impossível. Mais cedo ou mais tarde, um deles precisaria derrotar o outro. O Império Qin havia desaparecido, mas a China continuava sem um governante. Os antigos territórios foram novamente divididos. Xian Yu distribuiu reinos entre diversos líderes militares e concedeu a Liu Beng uma região distante, montanhosa, pobre, muito longe do coração da China. Na teoria, era uma forma de afastá-lo da disputa pelo poder. Na prática, foi exatamente o contrário. Longe da vigilância de Xian Yu, Liu Beng teria tempo para reorganizar suas forças, treinar novos soldados, construir alianças e preparar a guerra que decidiria quem governaria toda a China. Uma guerra que ficaria conhecida como a Guerra Xuan. Quando Liu Beng deixou o banquete de homem, ele compreendeu uma verdade que jamais esqueceria. Enquanto Xian Yu estivesse vivo, jamais haveria paz. Os dois homens representavam visões completamente diferentes de liderança. Xian Yu acreditava na força, na coragem, na vitória conquistada pela espada. Liu Beng acreditava em algo diferente, na paciência, na política e, acima de tudo, nas pessoas certas. A guerra entre ambos começou pouco depois. Ficaria conhecida como a Guerra Xuan. Durante 4 anos, toda a China voltou a mergulhar no caos. No início, a vantagem parecia pertencer completamente a Xian Yu. Seus soldados eram mais experientes, seu prestígio era enorme, e suas vitórias nos campos de batalha continuavam impressionando aliados e inimigos. Em combate direto, poucos conseguiam enfrentá-lo, mas Liu Beng recusava-se a lutar nas condições impostas pelo rival. Sempre que possível, evitava confrontos decisivos. Preferia desgastar o inimigo lentamente. Enquanto Xian Yu conquistava batalhas, Liu Beng conquistava aliados, recebia antigos governadores, convencia líderes locais, distribuía cargos, ouvia conselhos e, principalmente, sabia reconhecer pessoas mais talentosas do que ele. Foi justamente essa qualidade que mudaria o rumo da guerra. Entre seus seguidores encontrava-se um homem chamado Anxin. Na época, pouquíssimos conheciam seu nome. Conta-se que, antes de servir Liu Beng, Anxin enfrentará a extrema pobreza. Em certa ocasião, chegou a ser humilhado publicamente por um homem que o desafiou. Em vez de lutar, Anxin preferiu suportar a vergonha. Muitos o chamaram de covarde, mas ele acreditava que preservar a vida era mais importante do que vencer uma discussão sem sentido. Anos depois,
Aquele homem desprezado se transformaria em um dos maiores estrategistas militares da história chinesa. Liu Bang percebeu seu talento. Confiou-lhe grandes exércitos. Foi uma decisão que mudaria tudo. Enquanto An Xin conduzia campanhas brilhantes contra os aliados de Xian Yu, outro conselheiro fortalecia ainda mais o governo de Liu Bang. Seu nome era Zhang Liang. Era estrategista, diplomata e um dos homens mais inteligentes de seu tempo. Ao lado dele, atuava também Xiao He, responsável pela administração, pelos suprimentos, pelas rotas de abastecimento. Era ele quem garantia que os exércitos jamais ficassem sem alimentos ou reforços. Com o passar dos anos, Liu Bang reuniu ao seu redor uma equipe extraordinária. Mais tarde, o próprio imperador reconheceria isso. Dizia que jamais igualaria An Xin como general, nem Zhang Liang como estrategista, nem Xiao He como administrador, mas sabia escolher as pessoas certas e permitir que cada uma utilizasse seu verdadeiro talento. Era exatamente aí que residia sua maior força. Enquanto Xian Yu concentrava quase todas as decisões em si mesmo, Liu Bang dividia responsabilidades, criava confiança e fazia seus comandantes crescerem. Pouco a pouco, o equilíbrio da guerra começou a mudar. O exército de Xian Yu continuava vencendo batalhas, mas perdia homens, perdia aliados, perdia territórios. Liu Bang, ao contrário, tornava-se mais forte a cada campanha, até que chegou o momento em que ambos perceberam. A próxima batalha decidiria definitivamente quem governaria a China. Ela aconteceria em um lugar chamado Gaixia, no ano de 202 a.C., depois de 4 anos de guerra. Os dois maiores líderes da China finalmente aproximavam-se do confronto decisivo. Xiao Yu, o guerreiro invencível. Liu Bang, o estrategista que conquistava aliados. Tudo seria decidido em Gaixia. Ao contrário das batalhas anteriores, desta vez era Xian Yu quem estava em desvantagem. Os exércitos de An Xin haviam conquistado sucessivas vitórias. As rotas de abastecimento de Shu foram interrompidas. Velhos aliados abandonaram o antigo comandante. Pouco a pouco, o cerco foi se fechando. Logo, o enorme exército de Xian Yu encontrava-se completamente cercado. Mas Liu Bang ainda queria evitar um confronto direto. Sabia que, mesmo encurralado, seu rival continuava sendo um dos maiores guerreiros da China. Foi então que surgiu uma ideia inesperada. Durante a noite, soldados de Liu Bang começaram a cantar antigas canções do reino de Shu. As melodias espalharam-se por todo o campo. Quando os homens de Xian Yu ouviram aquelas vozes, ficaram assustados. Muitos acreditaram que seu reino natal já havia sido completamente conquistado. Pensaram que seus familiares estavam mortos, que suas cidades haviam caído e que não existia mais motivo para continuar lutando. O moral do exército desmoronou. Essa estratégia ficou conhecida para sempre como as canções de Shu vindas de todos os lados. Até hoje, na China, essa expressão representa uma situação em que alguém se encontra completamente cercado. Naquela mesma noite, Xian Yu compreendeu que tudo estava perdido. Ao seu lado permanecia apenas um pequeno grupo de soldados fiéis. E sua companheira, Yuji. Segundo a tradição chinesa, os dois passaram os últimos momentos juntos. Enquanto Xian Yu cantava lamentando o destino de seu reino, Yuji respondeu com outra canção.
Sabia que sua presença apenas dificultaria a fuga do homem que amava. Então, tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Suicidou-se. A cena tornou-se uma das histórias mais conhecidas da literatura chinesa. Inspirou poemas, óperas, pinturas e permanece viva na cultura chinesa até os dias atuais. Na manhã seguinte, Xian Yu rompeu o cerco acompanhado por apenas algumas centenas de cavaleiros. Mesmo em enorme inferioridade, continuou derrotando todos os grupos enviados para capturá-lo. Mas seus homens diminuíam a cada combate, até que finalmente chegou às margens do rio Wu. Ali, encontrou um barqueiro. O velho ofereceu ajuda. Ainda havia tempo para atravessar o rio, escapar, recomeçar em outra região. Xian Yu recusou. Olhou para o outro lado da margem e respondeu que não fazia sentido voltar para casa depois de perder milhares de homens que haviam confiado nele. Preferia morrer. Lutou uma última vez. Derrotou diversos inimigos, mas, cercado por todos os lados, escolheu tirar a própria vida. Assim morreu o maior guerreiro de sua geração. Quando a notícia chegou ao restante da China, a guerra terminou. Não existia mais ninguém capaz de desafiar Liu Bang. Pela segunda vez em poucas décadas, um único homem governava toda a China. Mas, ao contrário de Qin Shi Huang, Liu Bang aprenderá importantes lições observando o fracasso da dinastia Qin. Ele sabia que vencer uma guerra era apenas o primeiro passo. Governar um império era um desafio muito maior. Com a morte de Xian Yu, a longa guerra finalmente chegava ao fim. Depois de anos de batalhas, a China voltava a ter um único governante. Liu Bang assumiu o controle do império, mas ele compreendia uma verdade que poucos vencedores enxergavam. Derrubar um império era difícil. Construir outro era ainda mais. Ao subir ao trono, adotou um novo título. Passou a ser conhecido como Imperador Gao Zudian. Assim nascia oficialmente a dinastia Han. Embora admirasse muitas realizações de Qin Shi Huang, Liu Bang também conhecia os erros que haviam levado aquela dinastia ao colapso. O império Qin havia sido eficiente, mas também extremamente severo. Leis rígidas, impostos elevados, trabalhos forçados, punições desproporcionais. Tudo isso alimentara as revoltas que destruíram o governo poucos anos após sua fundação. Liu Bang decidiu seguir outro caminho. Muitas das leis mais duras foram abolidas. Os impostos diminuíram. Os camponeses receberam maior proteção. Regiões devastadas pela guerra começaram lentamente a se recuperar. Isso não significava abandonar completamente o sistema criado pelos Qin. Pelo contrário, Liu Bang manteve a administração centralizada, preservou a divisão em províncias, continuou utilizando a escrita padronizada, as estradas, as moedas e boa parte da estrutura administrativa herdada do império anterior. Sua genialidade estava justamente nisso. Ele compreendeu que Qin Shi Huang havia criado uma excelente máquina de governo. O problema não era sua organização, mas a forma como ela havia sido utilizada. Em vez de destruir tudo para começar do zero, preferiu corrigir os excessos. Ao mesmo tempo, passou a valorizar outra tradição chinesa, o pensamento confucionista, enquanto os que haviam governado principalmente através da força das leis. Os Han buscaram equilibrar autoridade e moralidade,
Funcionários passaram a ser escolhidos cada vez mais por sua capacidade. O estudo ganhou importância. A administração tornou-se mais estável. Pouco a pouco, o império voltou a prosperar. As cidades cresceram. A agricultura recuperou-se. O comércio expandiu-se. Pela primeira vez em muitos anos, grande parte da população voltou a viver em relativa paz. Curiosamente, o próprio Liu Beng jamais esqueceu suas origens. Gostava de lembrar que havia nascido entre camponeses. Costumava conversar de maneira simples e, em diversos momentos, demonstrava um comportamento muito diferente da antiga aristocracia chinesa. Talvez justamente por isso, conseguisse compreender melhor os problemas enfrentados pelas pessoas comuns. Naturalmente, seu governo também enfrentou desafios, rebeliões, disputas internas, conflitos com antigos aliados. Nenhum império nasce sem dificuldades, mas a estrutura construída por Liu Beng mostrou-se muito mais resistente do que a dos Qin. A dinastia permaneceria no poder por mais de 4 séculos. Durante esse período, a China consolidaria sua identidade, expandiria suas fronteiras, desenvolveria sua cultura e abriria caminhos comerciais que ligariam o Oriente ao Ocidente. Seu legado foi tão profundo que até hoje a maior parte da população chinesa identifica-se como povo Han. Pouquíssimas dinastias da história deixaram uma marca tão duradoura. A trajetória de Liu Beng parece contrariar todas as expectativas. Ele não nasceu príncipe, não recebeu educação militar desde a infância, não comandava o maior exército, nem era considerado o guerreiro mais habilidoso de seu tempo. Seu maior talento era outro: compreender pessoas, escolher bons conselheiros, ouvir diferentes opiniões e saber que nenhum governante constrói um grande império sozinho. Enquanto Xian Yu acreditava que um homem extraordinário podia vencer qualquer batalha, Liu Beng acreditava que um grande líder precisava reunir pessoas extraordinárias ao seu redor. Foi essa diferença que decidiu o destino da China. Qin Shi Huang havia unificado o país pela força. Liu Beng garantiu que essa unificação sobrevivesse ao tempo. Sem Qin Shi Huang, talvez nunca existisse um império chinês. Sem Liu Beng, talvez esse império tivesse desaparecido logo em seguida. Juntos, mesmo como adversários indiretos da história, os dois moldaram os alicerces de uma civilização que atravessaria mais de 2000 anos. E foi durante a dinastia Han que a China começou a tornar-se uma das maiores potências do mundo antigo. Mas essa já é outra história.